Fala pessoal, uma ótima noite aqui para vocês na nossa live, começando mais uma terça-feira fria aqui em São Paulo, capital. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornelas, jornalista e comentarista de esportes americanos. Recados iniciais só da live, gente. Para quem já tá aqui pela primeira vez, se você puder seguir o canal aqui da Twitch, agradeço bastante. Se você quiser dar o sub, o donate, ajudar de qualquer forma com o meu trabalho, agradeço imensamente. E lembrando que o nosso canal tem o apoio da Fanática Sport Nation. Lá no site do pessoal da Fanática você consegue comprar qualquer produto com o cupom Ornelas e ter 10% de desconto em toda a loja. Pessoal, hoje eu vou trazer um cara aqui pra live que para mim, um dos maiores analistas de futebol americano que a gente tem aqui no Brasil. É o melhor saque da história dos sites de futebol americano. E a gente vai falar de Los Angeles Chargers. Hoje eu vou até colocar ele aqui na live, né, gente? David Chiodini, seja muito bem-vindo à nossa live. Obrigado, cara. Obrigado, Matheus, pelo convite. Obrigado pelos elogios, né? Fico feliz. E estamos aí para falar de draft, falar dos Chargers. Aquele fanfarrão do Pedro Pinto já falou do meu Denver Broncos. Então, vou falar aí do Los Angeles Chargers, que é um time que costumeiramente eu gosto dos movimentos no draft, no geral, no draft, na free agency e tal. Tom Telesco, para mim, é um general manager. Ainda não teve os resultados, né, para Sim. ser tão reconhecido e tal. Isso passa um pouco por ser general manager do Chargers, né? Time historicamente aí azarado, mas fez bons movimentos novamente e tal. É um time que me agrada muito a forma de que é conduzido. Essa semana a gente teve aí o Brandon, começaram os minicamps, e o Brandon Staley falando que o time vai usar muitos analíticos na sua forma de trabalho e tal. Então são muitas coisas que me agradam nos Chargers. Acho que esse time precisa de um ano assim, um breakout year, né? Pode ser que seja 2021. E eu vou só dar um spoilerzinho pra vocês. Eu tinha falado pro Davis. Eu falei, ó, Davis, a gente não pode fazer Denver. Quer fazer Las Vegas? Ele falou, não. Odiei o draft de Las Vegas. Pode ser Chargers, porque. Pior para mim, pior draft que eu particularmente menos gostei foram os Raiders e os Saints. Não gostei desses dois drafts. Bom, mas essas duas equipes ainda vão vir aqui pra gente na live. Mas é. E uma outra promessa que foi feita com o Pedro Pinto, Davis, é que na primeira partida que o Justin Fields tiver 400 jardas, ele vai voltar aqui na live com o microfone aberto pra criticar a diretoria de Denver, do Denver Broncos. Aquela coisa, né? Escolhas, eu não consigo entender, mas enfim. Bom, pessoal, lembrando que vocês podem ir mandando as dúvidas de vocês aqui no chat, a gente vai respondendo conforme a gente for falando das escolhas e do time como um todo, né? Os Chargers que entraram nessa, vamos dizer assim, nessa briga pelo Julio Jones nos últimos 2, 3 dias, depois da declaração. A equipe pode ser um potencial. O Davis até falou isso no podcast do On The Clock. Inclusive, para quem não conhece, recomendo para seguir tanto as redes sociais quanto escutar o podcast. E a equipe, Davis, depois da última temporada, teve o Justin Herbert tendo um ano muito bom, né? Venceu o prêmio de calor ofensivo do ano, mas faltavam peças dentro daquele elenco. Chegando no draft, quais 2 ou 3 posições você enxergava que a equipe precisava atacar mais para ser mais competitivo em 2021? Eu acho que o time foi bem assertivo, né, nos seus alvos. Offensive tackle, quando você acha o seu quarterback da franquia, e o time teve o Justin Herbert uma temporada de calor do ano, o time entende que encontrou o seu franchise quarterback, e se nada de anormal acontecer, isso realmente aconteceu, você precisa proteger. Você não pode deixar Trey Pipkins como left tackle, Uhum. né? Então o time se reforçou tanto na free agency quanto no draft. Então foi atrás de um offensive tackle, foi atrás de cornerback, que é uma coisa que precisa ser renovado para essa nova defesa do Brandon Staley. Então seriam os dois buracos maiores. Eu acho que o time conseguiu encontrar isso logo no draft, né? Ainda acho que pode adicionar profundidade em alguns setores, como o interior de linha defensiva, né? Ed foi buscar alguns jogadores para trazer profundidade, mas no geral eu gostei de como atacou no início do draft e sanou essas necessidades. Bom, só dando boa noite pro pessoal. Lorenzo, boa noite. Mais uma vez você tá aqui com a gente. O Lorenzo falou que, como o rival sempre gosta do draft dos Raiders, o, o Felipe Bastante mandou boa noite, duas feras na live. Obrigado, Felipe.
E, bom, pra Felipe gente... Bastante é torcedor dos 49ers, tá empolgadaço com o Trey Lance. Com o menino Trey Lance. Bom, gente, pra começar, né, os Chargers tiveram a escolha de número 13, né? E foram, na minha opinião, né, Davis, com o segundo melhor linha ofensiva dessa classe, né? Que não estava tão longe do Penei Sewell para mim. É, o Penei Sewell era um prospecto melhor, mas eu não achava que o Rashawn Slater estava tão para trás dele. E o Rashawn Slater, que é o offensive tackle de Northwestern, né? Não jogou em 2020, deu opt-out depois do tape contra o Chase Young. Percebeu que não ia precisar mais jogar contra ninguém, né? Porque já tinha todos os vídeos que a NFL ia gostar. E tem quais são as características do jogo dele que mais te agradam, assim, indo pra NFL? Então, cara, eu era muito fã do Rashawn Slater também. Eu também tinha o Penei Sewell como, na verdade, o meu melhor jogador no draft, né? Na classe como geral. Mas o Rashawn Slater era um jogador top 10. Essa até foi uma pick que no meu último mock draft no Pro Football eu acabei acertando, porque é aquela coisa do encaixe, né? Vão se encaixando e jogadores bons vão sobrando. E os Chargers souberam ter paciência nesse momento aqui para esperar o Rashawn Slater, que por muitas vezes ser cotado dentro do top 7, 8, 10, cair até a escolha deles. Eu Sim. acho um jogador tecnicamente muito completo, sabe? Tem É, explosão, tem velocidade, é flexível, usa bem as mãos. É um cara que no último ano dele, ele não cedeu nenhum sec, cedeu 5 pressões, tá? Northwestern joga numa Power 5, a sim. gente não está falando de uma universidade que joga contra a galinha morta, né? Então ele dominou, essa é a verdade. 2019 dele, ele dominou. Ele teve performances boas contra caras como o Chase Young, que foi uma Sim. escolha número 2 no draft, né? Um edge de elite. Então, cara, para mim o Slater tem todas as ferramentas técnicas para se tornar o left tackle dessa franquia e ser um sossego para o Justin Herbert, que é o que o time está procurando. Eu lembro até que logo depois que passou o draft, né, a galera sabe que eu gosto muito de olhar a linha ofensiva, perguntaram pra mim se tinha alguma coisa que eu não gostava no jogo dele. E de verdade, eu não consigo ver nada assim que você olha e fala, você tem que ficar preocupado com o jogo dele. Tem a questão da altura, né, que talvez não seja ideal e que tem pessoas que enxergam ele talvez sendo jogado para dentro da linha, mas mesmo que eventualmente ele seja um guard, ele tem tudo para ser um ótimo guard na NFL. Mas eu acho que onde ele foi draftado, ele vai ser um left tackle. É um cara que tem as ferramentas para isso, não tem o tamanho e envergadura padrão da NFL, Sim. mas eu acho que consegue compensar isso tecnicamente. Claro, é uma preocupação? Sempre é, mas ele mostrou muitas outras coisas, Sim. né? O que me preocupa é um pouco o excesso de faltas, ele teve um número razoável de faltas em 2019 e tal, esse uso, esse grab dele, né? Quando ele encaixa o bloqueio e às vezes acaba não acompanhando com o quadril, em algumas situações acabou gerando algumas faltas. Mas, no geral, um prospecto muito seguro nesse ponto. Única coisa que alguém pode falar mesmo é dessa questão do tamanho. Mas eu não me peguei tanto, não. Eu acho que dá Uhum. para jogar assim. O Felipe mandou. A gente não pegou o Mac Jones, mas Garoppolo chegou bem gordinho nos OTAs. É, Ah, ok, né, cara? Ok, pode tirar gordinho. Veterano pode tirar gordinho, não tem o Gui problema. Gomes mandou um boa noite, Deivão. E o Felipe Grande também. Gui, meu brother. E o Felipe também mandou. Os Chargers investiram bem na OL no draft e na free agency. A cada jogo que passa, a gente vê a importância de uma linha ofensiva. Sim, né? A equipe trouxe o Corey Lindsey, que era center dos Packers, né? Que pra mim é uma adição muito forte. Tem o Brian Bulaga. É, o Trouxe o Matt Rush... Filler também, né? Oi? Trouxe o Matt Filler, que era dos Sim, Steelers pra também. jogar de left guard. E como você falou, né? Achou o quarterback da franquia é montar um ao redor para que ele seja produtivo e esteja protegido. Não é o caso, por exemplo, dos Bengals, que para mim erraram muito no draft e na free agency, não foram atrás de armas para realmente dar segurança para um quarterback que já tá vindo de uma lesão muito grave no joelho. Eu acho assim, acho que com o que o Justin Herbert mostrou em 2020, e aí não tem nenhum pingo de mérito para o Anthony Lynn, que foi demitido, porque por ele teria passado 6, 7 rodadas atrás do Tyrod Taylor, que é uma coisa que eu acho que agrega muito pouco.
Uma coisa é você passar 6, 7 rodadas atrás de um quarterback que vai te agregar. Como o Trey Lance pode passar atrás do Jimmy Garoppolo, né, que é uma situação diferente. Mas o que o Justin Herbert vai aprender com o Tyrod Taylor? Eu entendo, é um veterano, mas o Tyrod Taylor já não foi um grande quarterback na NFL, tá? Foi um quarterback mediano, e já entrava numa fase final, num declínio. Então, assim, veio aquela lesão do Taylor, aquela situação do pulmão e tal. Eu acho totalmente desnecessário. Então, assim, mas você encontrou, cara, você protege e dá armas. Sim. Ainda mais jogando numa divisão onde você enfrenta Patrick Mahomes 2 vezes por ano. Não adianta pensar em ganhar do Kansas City Chiefs fazendo 20 pontos. Você vai precisar bater. Então é isso, você precisa ter proteção e armas. E na mesma divisão você tem Denver, que tem uma defesa muito forte. Você tem os Chiefs, que não são a melhor defesa do mundo, mas também tem uma defesa bem regular. E Las Vegas pode ter seu dia também, mas... oscila muito, né? Las Vegas oscila muito, especialmente na segunda metade da temporada, Las Vegas costuma oscilar muito. Bom, na segunda rodada, né, aí veio uma outra escolha que me agrada bastante, que foi o Asante Samuel Jr., né, cornerback de Florida State, um cara que conseguiu se destacar mesmo com... eu já cansei de falar toda vez, todo jogador de Florida State, para mim, ele tem que ter ele tem que ter um pouquinho de fé nele, porque o programa de Florida State estava uma zona. Para quem acompanha a college um pouco mais, sabe que a equipe passou por um período bem ruim. Muitos caras foram prejudicados. A gente falou principalmente jogadores da defesa. Marvin Wilson. Sim, teve um Ed que foi para os Panthers, que tá me fugindo o nome. Brian Burns. Não, acho que foi nesse ano. Eu não vou lembrar o nome de cabeça agora. Mas era alguma coisa Kaidu, não consigo lembrar o nome dele de cabeça agora. Talvez eu esteja errando o time. Mas que assim, são vários caras que têm muito potencial atlético, são bons jogadores, mas estavam com uma coordenação, um corpo ali de treinadores que realmente não ajudou eles a se desenvolver. Fatal! No jogo do Asante, eu gosto muito da forma como ele faz as leituras do jogo dele. Acho que de 2019 para 2020 ele conseguiu melhorar bastante. E isso foi muito importante para ele ser um cara que algumas pessoas até colocavam na primeira rodada, talvez ali nas últimas 4 ou 5 escolhas, dependendo como os corners fossem saindo, né? Que na primeira rodada a gente teve o Patrick Surtain, Caleb Farley, teve J.C. Horn. Então talvez algum time que tivesse uma necessidade acabasse atacando por ele. Mas sobrou na 47 e para mim é um jogador que encaixa bem com esse estilo dos Chargers. Casa bem com o fit, né? O Brandon Staley tá chegando agora, é um treinador que usa muito cobertura em zona, né? Casa muito com isso. Os Chargers precisam de mais um cornerback. Hoje tem o Chris Harris Jr., que já não é um jogador novo, que já começa a entrar no seu declínio, né? Você tem o Michael Davis, mas você precisa de peças para essa defesa. Cornerbacks nunca é demais, tem aquele ditado, né? Cornerbacks nunca é demais. Então, eu acho que casa muito bem. É um jogador que, para mim, processa muito bem o jogo, processa e reage muito rápido ao jogo, ao que está acontecendo na frente dele. É um cara que não é tão grande, mas joga de forma agressiva. É um cara que gosta de fazer jogadas na bola, de disputar a bola, de ter o contato com o recebedor. Ele não se intimida com recebedores grandes, mesmo sendo menor. Nos últimos 2 anos... Só para a galera ter uma ideia, o que a gente fala de altura é que o Asante tem 1,77, se eu não estou enganado. 1,78, por aí nessa parte. Abaixo de 1,80. Isso. Nos últimos 2 anos, o cara cedeu 3 touchdowns e 4 interceptações. Então, são ótimos números jogando por Florida State, como você falou, que eu costumo dizer que junto com o Michigan são 2 cemitérios de talento, né? Você tem um bom recrutamento, você tem bons talentos, caras que conseguem chegar na NFL e serem produtivos, mas o programa não rende. Nos últimos 4 anos foram 3 treinadores em Florida State, então isso é um problema muito grande. Porém, o menor que o padrão pode ser que no college não lhe atrapalhou tanto, mas em alguns momentos da NFL deve lhe atrapalhar. Então eu acho que é um cara que na red zone pode ter alguns problemas, jogando em ilha contra adversários muito grandes, né? Mas é um cara que sabe virar o quadril, é um cara que sabe o momento de atacar, esse tipo de coisa. É um jogador bem interessante, eu acho que ele deve começar já ganhando muitos snaps no time titular,
até que o corpo de cornerbacks, como eu falei, não é dos mais fortes, e aí vamos ver como ele vai se desenvolver no futuro. Você falou da agressividade dele e é uma coisa que eu acho muito importante para esses corners que estão entrando na NFL, porque há muitos anos não dá mais para os corners falar assim, eu não gosto de taclear, ou os caras que não têm vontade para fazer isso, como a gente via antigamente na NFL. E ele tem um problema, na minha opinião, que é essa agressividade dele, às vezes ele acaba pecando na forma de executar o tackle, porque Assim, às vezes ele não tenta dar o tackle de segurança e derrubar, né? Ele quer fazer uma jogada de mais impacto, né? big hitter, né? Quer ser um big Sim, hitter, coisa que ele não tem nem corpo para ser, sim, né? Mas é isso, cara. Mas são problemas mais tranquilos de corrigir, digamos assim, exato. né? O Fontavo mandou um salve aqui. Boa noite. O Nando começou a seguir o canal. Nando, obrigado que você tá aqui, primeira vez no canal. E o Felipe mandou uma pergunta, Davis. Vocês acham que o Slater já chega para ser o left tackle? Porque o Sewell hoje estava treinando como right tackle nos Lions. Isso aí é. Hoje a gente está em OTAs, cara. Isso aí não importa muito, sabe? Então, pode contar que ele vai ser o left tackle sim no ano 1. O Bulaga sempre foi um right É. tackle, né? Eles não vão mover o Bulaga para a posição de left tackle, ao contrário dos Lions, que tem o Decker já como left tackle, né? Uhum. Então não vou estranhar o Sewell começar como right tackle e fazer uma transição futura. Agora, não faria sentido nos Chargers, porque o Brian Bulaga é o right tackle de É. natureza. Aí Então eu acho que ele você chega. teria que adaptar as duas pontas da sua linha, né? Não faz muito Não faz sentido. sentido. Bom, na sequência, veio um wide receiver, né, para a equipe dos Chargers, né? Lembrando que a equipe tem Keenan Allen, Mike Williams, tem ali bons nomes. Como a gente falou no comecinho da live, tá existindo um barulho de talvez Julio Jones. A equipe trouxe o Josh Palmer, o wide receiver do Tennessee. E nessa classe, Davis, que a gente tinha tantos caras bons, a gente tinha Jamar Chase, a gente tinha o Waddle, a gente tinha diversos caras com características únicas ou bem completos. O Palmer não era um jogador tanto no radar do pessoal, né? O Palmer, para mim, é um jogador de dia 3 undrafted. Eu não gostei nada dessa terceira rodada dos Chargers. O Palmer, para mim, é um cara que tem lá os seus 6'1", quase 6'2 de altura, né? Uhum. Tem boas mãos, um bom tamanho, mas eu acho que ele não sabe usar esse tamanho dele. Não é um cara que tem bom aproveitamento nas contested balls, né? Essas bolas Sim. contestadas no 50-50. Não é um cara que mostra velocidade. Um cara que tem uma produção muito baixa depois da recepção. Então você draftou na terceira rodada basicamente um wide receiver que é grande e tem mãos seguras, Sim. sabe? Então eu não gosto de nada aqui nessa escolha. Eu acho que na terceira rodada você tem bons valores, você tem bons wide receivers. Eu entendo o time ir atrás de profundidade, mas não é como se o corpo de recebedores fosse ruim. Você tem no lado Keenan Allen, você tem Mike Williams, né? Tyron Johnson teve seus momentos, Jalen Guyton teve seus momentos. Você draftou KJ Hill, você draftou Joe Reed. Então, não é como se você estivesse precisando de um wide receiver como o Josh Palmer na terceira rodada, de qualquer maneira. É, Não e, gosto desse movimento aqui, não. e eu penso que, assim, tem caras que saíram depois que eu particularmente gostava mais, né? Eu tô até olhando aqui, por exemplo, o Amari Rodgers, se for pensando que você fosse escolher o Josh Palmer, o Sim. Amari Rodgers era o nome que eu gostava mais. A gente teve o Amon Hassan Brown, que só saiu na quarta rodada, que era o nome que me agradava mais. E, e foi o que você falou. Eu acho que ele é um caso, pra mim, de como o Senior Bowl acabou pesando na decisão de algumas equipes. Porque ele teve uma semana muito forte no Senior Bowl. Então, alguns times talvez tenham crescido o valor que tinham nele por conta do Senior Bowl. Como todo mundo sabe, o ano passado a NFL sofreu muito com a parte do processo de recrutamento dos jogadores, não teve combine e tudo mais. Então o Senior Bowl foi uma das duas oportunidades que as equipes tiveram para falar, além dos Pro Days da equipe, né? E, inclusive, amanhã, gente, a questão da pandemia na NFL e tudo mais, é uma das questões que eu vou estar abordando amanhã com o Paulo Mancha aqui na live. Então, para quem tá aqui hoje, já fica o convite para estar aqui amanhã também, que a gente vai falar bastante sobre isso. E o Nando mandou, todo dia eu lembro da reação do Davis na escolha de Denver, eu racho de dar risada. E ele também mandou, alguma need dos Chargers não foi endereçada no draft?
Então, cara, eu acho que faltou dar profundidade para o miolo de linha defensiva. Eu acho que Uhum. faltou isso, sabe? Assim, se eu olho para o time titular e tal, eu vejo assim, a gente vai falar dos jogadores mais para frente, né? Mas deram um pouco de profundidade para a linha ofensiva, né? Além do Slater que chegou para ser titular. Eu olho para a linha defensiva, assim, eu vejo Leval Joseph, Jerry Tiller, Justin Jones. Eu acho que mais uma peça no final do draft poderia ter vindo, em vez de um safety lá no final e tal. Né? Eu acho que o corpo de safeties também poderia ter ganho uma profundidade, e aí talvez com jogadores de maior qualidade, né, para jogar com o Dervin James, com o Nasir Adderley. Eu acho que aí a gente poderia ter um jogador aí nessa terceira rodada, por exemplo, que pudesse ter pintado um safety. Então, acho que foram esses os principais pontos: o safety e o interior de linha defensiva. Mas não falo de jogadores para brigar para ser titular, mas jogadores que poderiam entrar numa rotação mais rápido do que os que o time tem hoje no banco. Entendi. Até a parte de safety eu não acho que o mercado tenha tanto, mas interior de linha defensiva ainda tem uns bons nomes, né? Que a equipe pode buscar antes da temporada, mas no draft realmente foi um negócio que a equipe deixou passar. É, dando sequência aqui, ainda na terceira rodada, a equipe teve mais uma escolha, que foi uma escolha compensatória de terceira. Mais uma vez, gente, escolha de compensatória, a NFL decide mais ou menos como que funciona o valor, porque é quando um time perde um jogador para free agents, ou um treinador vai para outra equipe. Eu sempre vou usar o exemplo do 49ers com o Saleh, que ganhou uma terceira rodada porque ele foi embora. Então é uma coisa que a NFL dita como que funciona e tem algumas explicações, mas não é um negócio que nem vale tanto a pena você tentar entender, porque você não vai conseguir entender, eu acho. É, e nessa escolha de compensatória veio um Tyrande que, assim, não era um nome que eu gostava tanto, mas acho que eu não gostava tanto porque a classe de Tyrands para mim esse ano não era das mais fortes. Que foi o Trey McKitty, Tyrande da Georgia, né? Que tem versatilidade para ser esse Tyrande que a NFL gosta, um cara que pode alinhar como fullback, pode alinhar um pouco mais aberto, mas a produção dele não dá uma boa expectativa para a torcida, né? Particularmente também não gosto. Acho um jogador de baixa produção, acho um jogador que bloqueia mal a técnica de bloqueio. É um cara que veio de Florida State para Georgia, né? Nunca teve um grande destaque, nunca conseguiu ter um grande destaque. Acho que é um projeto, é um jogador que pode ter algum atleticismo, alguma capacidade de produzir depois da recepção e tal, mas não mostrou muita coisa, assim, nada que justificasse para mim uma terceira rodada. Eu sei que o time só tem o Jared Cook hoje como tight end, né? O Hunter Henry foi embora, mas achei uma pique exagerada onde foi. É. Né? Na terceira rodada, o Trey McKitty, para mim, foi um exagero. Gosto, por exemplo, do Donald Parham, que já está no elenco, gosto mais dele do que do Trey McKitty. E Uhum. olha que eu não acho ele um grande jogador. E para ser sincero, e até queria a sua opinião, eu acho que nessa altura, nenhum dos Tyrants que ainda estava disponível seria um bom negócio, né? Porque aí na quarta rodada a gente teve, por exemplo, o John Bates, que saiu de Né? Boy State também, que não era um jogador Então, muito mas espetacular. assim, se a gente pensar no que eles procuraram no Trey McKitty, um cara versátil e tal, o Brevin Jordan não é um grande bloqueador, Sim. né? Mas poderia pelo menos ser um recebedor melhor, Uhum. né? O Kenny Yeboah nem foi draftado, também seria um recebedor melhor. Né? O Claro B. que o time deve ter valorizado muito a questão bloqueios, mas eu acho que o Trey McKitty também não bloqueia bem. Sim, Na eu ia verdade, ele é um falar. jogador que eu não gosto muito. Olhando para esses aspectos, como você falou, versatilidade e tudo mais, o próprio John Bates de Boy State, que saiu um pouco depois, nisso que você tá falando, parecia um cara um pouco mais pronto. E foi até uma coisa que eu perguntei pra ele, né? Que ele falou que agradeceu muito ter ido pra Boy State, porque ele teve diversos papéis lá dentro e até a produção dele não foi um negócio tão afetado, porque ele fez de tudo um pouco dentro da equipe, né? Eu acho que não era a hora para escolher Tyrande aqui. Se Uhum. fosse para escolher, eu escolheria no máximo o Brevin Jordan aqui, mas com as opções que tinha disponível, eu acho que o time se precipitou. Aí na quarta rodada, na escolha número 118, veio um nome que eu acho que você gosta, né? Que foi o Chris Humphrey II, que é defensive end de Duke.
Para quem não sabe, é um cara que tem o futebol americano do café até o jantar, porque o pai dele é treinador. E se eu não me, Chicago, acho, né? falar, se eu não me engano, ele tá até na NFL, acho que na equipe dos Bears. E muita gente perguntou para ele sobre isso. Ele falou que durante o processo o pai dele foi mais pai do que treinador, mas eu duvido muito disso. Duvido muito que o pai dele não tenha tido uma influência muito grande em toda a preparação. E O pai dele é treinador de linha defensiva de Chicago e foi linebacker em South Carolina. e outro cara, se eu não tô enganado, o Asante, né? Que também é filho Filho. de ex-jogador da NFL, né? Pô, o pai dele, o Santos Samuel, era um baita corner no Santos Samuel Sr. Era um baita cornerback. O Chris Humphrey Jr. é um cara assim, cara. Ele é um híbrido de linebacker e edge. Né? Ele fez muito bem essa conversão. É um cara que se pegou muito no processo por conta do tamanho dele. Eu Eu ia até perguntar entendo. sobre o peso dele, né? O peso é um negócio que É, ele vai ter que resolver é, pra encaixar, né? Até por isso ele não é um edge padrão, né? Ele não é aquele edge que vai jogar o tempo todo ali na lateral da scrimmage e tal, né? Uhum. Fazendo a função de um edge tradicional. Ele me lembra muito um jogador dos Chargers, o Cherano Osso, né? Que faz muito bem esse híbrido aí, desde os tempos de USC. Então eu acho que os Chargers seguiram mais ou menos essa mesma linha. Mas é um jogador que tem bend, consegue contornar o arco muito bem, é explosivo, o primeiro passo estressa, é um cara que sabe usar as mãos para chegar no pass rush. É um cara que nos 3 anos de carreira dele tem um pass rush win rate de 19%. Ou seja, cada 5 vezes que ele foi para pass rush, em uma ele gerou pressão. Sim. Né? Então é um cara que jogou na ACC, numa conferência grande, é um cara que vai ter que aprender a controlar o jogo corrido, né? É um cara que precisa ganhar peso, precisa ganhar massa, vai ter que ser colocado em situações favoráveis a ele, aí no pass rush em situações adequadas, a cobrir em algumas situações, isso ele já evoluiu na última temporada, Sim. mas eu adoro essa pique aqui, cara. Acho o Chris Rumph um dos jogadores mais subestimados durante todo o processo do draft. E uma coisa que eu sempre falo, gente, que às vezes estatística ela pode te enganar se você não olha o tape. E é uma coisa que eu aprendi muito com o tempo. Mas se você olha, por exemplo, o Chris Humphrey, ele foi um cara que foi progredindo ano após ano, mais sacks, mais tackles, assim, um cara que constantemente tá no backfield, atacando e conseguindo parar o adversário. E não sei, assim como você falou, não sei porque foi um cara que pouca gente falava, né? Ele saiu no começo do dia 4, do terceiro dia, mas era um nome que me agradava bastante, até porque tem pouca coisa no jogo dele que parece que você vai ter que lapidar, né? E o Lorenzo perguntou: vocês acharam muita surpresa vários Tyrants saindo entre a terceira e a quinta rodada? Cara, eu não fico surpreso porque é um range normal para Tyrants, assim. Eu não gostava tanto da classe, mas a gente sabe que a NFL ela busca os Tyrants, né? São elementos importantes no jogo atual, no jogo ofensivo, né? Uhum. Então, não me espanto com isso, não. Mas a classe em si eu não acho que vai ser muito promissora, não vai trazer grandes frutos, não. Sim. E só pra fechar do Chris Humphrey, e a gente entra de novo na questão: você vai encarar 2 vezes por ano o Patrick Mahomes. Então, se você tiver um edge que vai conseguir gerar pressão sem você precisar ficar mandando blitz de linebacker, sem precisar ficar usando 6, 7 caras pra pressionar, é um. Mandou blitz contra o Mahomes o começo do seu fim. Sim. Na sequência, veio um nome que assim, eu gosto pela altura, mas não é um nome que chama muita atenção da galera e eu acho até justo, que é o Brandon James, que eu já vou chamar ele de guard pra mim, porque eu acho que a transição pra NFL dele é essa. Ele jogou como tackle no Nebraska. É um linha ofensiva, pra falar de uma forma educada, ele é bem esforçado. Você vê que ele é um cara que ele teve quase ou mais de 40 partidas como titular na equipe do Nebraska. É, é um jogador que, assim, o meu problema com ele é assim, você ser esforçado, como até você falou antes eu não lembro agora de cabeça de quem a gente tava falando, acho que foi até antes da gente entrar ao Lá na vivo, né, tel. do Lá na Natel, tel. que assim, o cara ser esforçado com certeza dá um valor pra ele. Por isso até que eu gosto da escolha, porque ele saiu numa quinta rodada, onde você traz um cara que você vê o potencial, vê que o cara é esforçado, e ele pode ser um bom reserva que eventualmente você consegue encaixar no seu time.
O Brandon James é um cara assim, eu até gosto do trabalho de mãos dele, eu gosto da forma como ele move o quadril, como ele tem uma disciplina de pés interessante, mas falta atleticismo, né? Sim. Falta atleticismo, falta tamanho, falta explosão. Eu acho que ele é o clássico jogador para fazer depth, né? Para Uhum. fazer profundidade. Eu não tenho problema se o Brandon James for meu guard por 6 partidas na temporada. O que eu não posso é achar que o Brandon James será o meu guard titular, o meu offensive tackle titular durante toda a temporada. E Sim. aí o time começa a ter problemas. Então eu acho assim, o James chega, ele pode ser aquele swing tackle, né? Que Uhum. joga nos dois lados numa necessidade, ele pode ser um guard e tal. Então na quinta rodada eu acho um valor ok. Eu estou Sim. trabalhando aqui com isso. Eu preciso trazer depth para o meu time, eu preciso entender que eu posso ter alguns problemas durante a temporada e a gente sabe que lesões são corriqueiras na NFL. Então eu acabo gostando dessa Especialmente nos escolha. Chargers. Nos Chargers, é verdade. Então eu acabo gostando dessa escolha. E foi uma coisa que eu sempre vou falar, gente. Escolha de dia 3, quinta, sexta, sétima, eu nunca vou vir aqui ficar. Não acredito que o time escolheu fulano e não ciclano. Porque aí é um nível de profundidade de draft que a gente realmente não tem, né, Davis? Que é as entrevistas que os caras fazem. Às vezes o treinador Sim. de linha ofensiva gosta muito do cara. E aí realmente não tem É, como fugir muito, né? e assim, os Chargers têm um buraco até na posição de guard, né? Quem sabe ele se encaixa ali ainda. Você tem o Matt Filler no lado, mas do outro lado você não tem um nome Sim. incontestável, né? Então, uma É, dessa ele pode ser um cara para jogar nessa função aí. o André Costa começou a seguir o canal. André, obrigado. Ele mandou: nossa secundária está enfraquecida. Falou que o Falta James, profundidade. e falou que o James vai ser titular no lugar daquele guard que veio dos Lions. Ah, é esse que eu tava falando, o Odai alguma coisa, Odai Odai Aboshi, Abushi. Aboshi. E o Nando perguntou, Davis, quais escolhas dos Chargers já podem ter um impacto imediato? Bom, Rashad Slater, é óbvio, né? Total, Asante Samuel, Chris Sim. Humph. O Chris Humphrey, se ele for o que a gente espera que ele seja, né? Ele conseguir ganhar um pouco de tamanho. Ainda mais porque o Melvin Ingram Foi aparentemente não vai embora, né? voltar, né? Tá fazendo visita com Miami. Fez visita com Miami ontem, tá treinando com jogadores de Miami. Não que isso confirme que ele vá para Miami, mas é um bom sinal. Eu, inclusive, gosto muito disso. Mas eu acho que o Rashawn Slater, a gente falou, né? Deve ser o left tackle titular já na primeira semana. O Asante pode ter repetições já desde o começo da temporada. E eu acho que desses outros jogadores, o Humphrey é o que mais tem, pelo menos na minha visão, potencial para já chegar, por exemplo, no training camp e ser um cara um pouco mais dominante ou aparecer um pouco mais e chamar atenção. Até porque a rotação, como você falou, já não é das maiores, né? Você tem o Joey Bosa, tem o Shannon Russo e ele pode galgar um espaço dele aí como pass rusher, né? Então, eu acho que são esses três mesmo os caras que chegam impactando um pouco mais. Tá, Felipe, você falou que minha voz está um pouco baixa, vou tentar falar um pouco mais perto do microfone para ver se ela fica melhor. Você só avisa aqui no chat. Eu tô ajustando aqui no áudio já. Mas É, tá chegando bem aqui. Para mim tá chegando bem. tranquilo. Aí na sexta rodada veio uma escolha que ela cheira special team pra mim, que é o Nick Niemann, linebacker de Iowa, que assim como o Brandon, é um cara esforçado, é um cara que ele é muito bom, assim, muito bom no que ele tá proposto a fazer, que é um cara que tem um potencialzinho para marcar tight ends, consegue encaixar bem seus tackles em espaço aberto. Eu acho que esse é um dos motivos que para mim que eu falo, ele cheira a tight end, a special teamer, porque as principais características dele, que são velocidade, que ele realmente não desiste de jogada, que ele consegue acertar os tackles em espaço, são características de jogador pro special team. É um cara que você pode usar na sua rotação eventualmente? Sim, mas não é um cara muito grande, por exemplo. Ele jogava como o que eu falo que é o true linebacker, né? Jogava na parte de dentro, né, do box. Não é um cara tão grande assim. Claro, ele pode ganhar peso e tudo mais, mas para mim é um cara que tem ali um espaço bem definido no que ele vai fazer, né? Sim, é um cara que eu falo, é aquilo que a gente é, vai contribuir ali nessa rotação, entrando em um ou outro snap e tal, vai ter o seu espacinho, mas eu concordo, é um jogador que vai ser aquele cara nos special teams que vai ajudar numa cobertura de kickoff ou de punt, Uhum. é um jogador que pode ser um bom bloqueador, né?
que Sim. pode acabar ajudando ali num time de retorno e tal. O atleticismo em campo aberto dele vai ajudar. Teve um excelente Pro Day, mas não dá para esperar muito mais disso. Ele tem muitos problemas na cobertura de passe. É um jogador muito voluntarioso, né? É o esforçado. Mas não passa muito disso, não. Aliás, de agora em diante é mais ou menos isso, né? Não tem Sim. muito o que fazer. O Lorenzo mandou, infelizmente o Neiman não tem a genética do futebol americano. Eu vou falar pra você que na NFL tem um suquinho especial que os meninos Ah, tomam que a tem. genética deles melhora bastante. É, Ajuda rapidinho. o André Costa mandou a pique do Neiman foi um fiasco. Calma, André, é sexta É rodada. sexta É, não rodada, dá. calma. Eu acho que você consegue um jogador de special teams na sexta rodada, você tem que estar feliz, cara. Eu fico Exatamente. feliz. Não é um long snapper como os Panthers fizeram, mas é um bom potencial É. para sua sexta rodada. Ainda na sexta rodada, a escolha número 198, a equipe trouxe para mim mais uma vez um running back que tem algumas boas características que você pode tentar aproveitar, né? Que foi o Larry Rountree the third, que foi running back do Missouri. Mas assim, é um running back paciente, para mim, ele tem uma boa visão do jogo, mas ele tem uma coisa que eu enxergo como problema, que é jogar em uma velocidade. Ele não consegue passar marcha. Entendeu? Não, e não é um corpo de running backs assim que você precisa de um cara desse, né? Você tem Sim, o Austin Eckler, você tem o Justin Jackson, que é um jogador que me agrada, o Joshua Kelly não é mau jogador. Então é aquele cara que vai brigar por um practice squad. É sim. um cara que pressiona muito a linha de scrimmage, né? É aquele cara que encosta na linha de scrimmage, consegue esperar o bloqueio e aí entrar. É um cara que consegue ter uma agressividade de jogo interessante. Quando ele precisar baixar o pad level, ele vai baixar. Ele não, Uhum. não é um jogador que foge do contato, mas atleticamente ele deixa bastante a desejar. Não é um jogador assim que você vai. Não é aquele running back que você olha no final do draft e pensa, poxa, pode ser que daqui tenha um suco. Uhum. Né? É um cara que você vai olhar e vai dizer, ok, vai fazer o nosso roster, vai ser o nosso running back 3, pode ser que entre numa situação de goal line, numa short yardage, né? Sim. Mas não é muito mais que isso. É. E é o que a gente fala, né? Quando a gente fala de running back em uma velocidade, que tem running backs que, por exemplo, eles esperam o espaço da linha ofensiva abrir e aí o cara explode. E aí você não vai conseguir buscar. Só que a mesma velocidade que ele tem para esperar esses bloqueios abrir é a velocidade que ele tem correndo, né? Depois, e por isso até que é um cara que não, não é uma grande ameaça para muitas equipes, né? O Lorenzo mandou que o Niman, ele é irmão do Niman de Nick Niemann. KC, por isso que ele falou. É, e aí na sétima rodada pra gente fechar, Davis, veio só aproveitando para fazer um pequeno jabá, veio um dos 201 jogadores que eu falei durante o Pro Day, inclusive para quem não conhece, é só entrar lá no canal do YouTube, que foi o Mark Webb, safety da Georgia, que, assim, essa altura é mais do que a gente tem falado, né? Você escolhe o cara porque tem alguns dois, três aspectos do jogo dele que você gosta, mas é um cara muito limitado pra NFL, né? É o safety box, né, que vai conseguir dar suas pancadas, que vai colaborar nos times de especialistas, fazendo um bloqueio ou outro, esse tipo de coisa. Mas é um jogador que não vai passar disso. É um jogador, para mim, com atleticismo limitado, A é, produção dele não foi muito boa na Georgia muito, também. muito baixa. É um cara que não se move muito bem assim no campo. Eu acho a mudança de direção dele é muito. Não, demora muito para fazer essa transição. Eu Uhum. não gosto do trabalho dos pés. Na verdade, é um jogador que eu não gosto, cara. Se virar um bodycamp, um cara aí que pode ser produtivo nos special teams, já vai ter sido um grande valor. Mas eu não, particularmente, não gosto, não. Acho até que para special teams tinha opções melhores ainda disponíveis. O André Costa mandou, poderiam ter escolhido o Kylin Hill nessa escolha, né? Que Running back. foi a última escolha da equipe no draft. E bom, e aí a gente fecha as escolhas, né, Davis? Um draft que, como você falou, a gente conversou, tem alguns caras que chegam para dar profundidade, alguns caras que a gente imagina que já sejam produtivos na primeira semana. E passado o draft, né, as equipes contratam jogadores também no que a gente chama de undrafted free agents.
Mas a equipe dos Chargers, olhando bem assim para esses nomes, a gente viu como, por exemplo, Katie Johnson, que foi para Seattle, a gente viu Marvin Wilson, que foi um cara que acabou não saindo no draft. Alguns nomes que poderiam ter sido escolhidos acabaram saindo, mas o Chargers, na minha opinião, não trouxe nenhum jogador assim que a gente fica de olho e fala, pô, como que esse cara não foi escolhido, né? Não, o Eli Stove vai fazer algum barulho por ser conhecido, ter vindo Sim. de Auburn, mas também não é um jogador que impressiona, não é nada mais do que fundo de roster, né? Então, assim, os Chargers não foram atrás. Esse ano a gente não teve tantos undrafted free agents, porque não foram tantos jogadores que se declararam, né? Uhum. Até pela questão da pandemia e tal, muita gente acabou voltando porque não tinha tape suficiente para fazer elenco e tal. Então é isso, os Chargers, basicamente, o draft deles acaba realmente na sétima rodada. Os undrafted free agents não foram grande coisa. A gente tem alguns nomes, tem, por exemplo, caras que a gente deve ver realmente brigando por uma vaga. Trouxe o Alex Kessman, que é kicker de Pittsburgh, então kicker é sempre um cara que entra na briga, Vai competir, né? porque o contrato é mais barato também, então a gente sabe que as equipes da NFL acabam investindo nisso. E, pessoal, só antes da gente fechar, se vocês tiverem mais alguma dúvida pra gente mandar, o Heriberto mandou, Davis, num power ranking interno na divisão, onde você acha que o Chargers está após o draft? Não tá em primeiro, por Segundo. por questões de Patrick Mahomes. Esquece. Brother, enquanto tiver Patrick Mahomes lá, você vai ter que ter um timaço e para poder pensar em ser o um. Sim. Mas hoje é o segundo para mim. Hoje, E hoje é o você? segundo melhor time. Ia ser o segundo se tivesse um quarterback. Uhum. Estaria na mesma prateleira. Mas Denver não tem, como Justin Herbert teve um ano de calor ofensivo do ano, os Chargers para mim são o número dois. Se esse time conseguir ter um ritmo bom, não oscilar muito e tal, é um time para brigar por playoffs. Eu vou te confessar uma coisa, Davis. Eu não aposto em Chargers nunca mais. Porque Nem Falcons eu não aposto. todo ano que eu falo assim, um amigo meu, não sei se ele tá vendo aqui, o Guilherme, todo ano é a mesma coisa. Eu falo, esse ano Chargers, hein, acho que vai. Aí todo mundo se machuca entre a primeira semana e a semana Ah, 3 e estraga toda a discussão. Mas eu acho que é um time que chega ali pra brigar por um wild card. Eu acho que a briga com Denver por esse segundo lugar na divisão vai ser bem interessante. Vai ser muito bom a gente ver como que o Justin Herbert volta para 2021 com uma linha se tem ofensiva uma melhor. regressão ou não, né? Se Exato, tem né? A aquela gente, regressão média ou não. a gente sempre fala da curva, né, que os caras têm, geralmente, principalmente na posição de quarterback. O André Costa mandou que o Godwire Defensive Lineman foi o melhor dos undrafted. Ele era Mas de não, Louisville. mas não me agrada, não é um jogador que. O Lorenzo mandou quais as principais lacunas no depth chart dos Chargers. IDL, eu acho que precisa de profundidade de IDL e Uhum, precisa de profundidade na secundária, safety, mas um cornerback é bom também. Assim, é mais depth mesmo sim, e linebacker também, se puder trazer mais um ou outro jogador. O time precisa de profundidade, sim. principalmente porque fez uma renovação, né? Sai uma safra entre a outra, mas acho que essas são as principais. Bom, deixa eu ver, tem mais alguma pergunta aqui. O Nando mandou a tabela dos Chargers está difícil. Olhando por. Cara, É, assim, pega a AFC North, né? sim. AFC North, que é sempre jogos complicados. Pega a Pega NFC a, Leste. que é uma divisão um pouco mais frágil, Uhum. né? Acho que é uma tabela mediana, diríamos É, assim, não é uma é, é é tabela uma boa tabela para ver onde o Chargers está, eu acho, sabe? Não é uma. exatamente. Por exemplo, a gente vai ver jogos contra. A gente vai ver jogos contra Browns, que aí. Browns, Vikings, Giants. São bons jogos pra gente medir a temperatura dessa equipe, entendeu? Ver se realmente dá para competir, né? Como você falou, uma equipe que pode brigar pelo wild card. Mas também não é aquela tabela também que é só pedreira que todas as derrotas vão ser justificáveis, né? Eu acho que fica ali no meio, cara. É uma tabela mediana, assim. Aí o Thiago Santos mandou boa noite. Boa noite, Thiago. Falou, tem condição de beliscar um wildcard? Pelo que a gente falou, acho que sim, né? Dá, Tem, dá. assim, o que é Tem importante? potencial. Dentro da divisão, você tem que evitar ao máximo perder os jogos contra Denver e Las Vegas.
E fora da divisão, você tem jogos ali que se você quer ir pros playoffs, você não pode perder. Como, olhando a tabela rapidinho, você joga contra Eagles, Cowboys, Washington, que são times que estão mais ou menos no mesmo patamar que o seu, ou um pouquinho abaixo, que é o que eu, Cincinnati. é o que eu falava de Miami ano passado. São jogos que pra você ser levado a sério, você tem que ganhar esses jogos. Miami ficou fora porque perdeu para Denver, um jogo que não Sim. era para perder, Nossa, eu nem me lembro desse né? jogo, porque ai, foi. Perdeu. O meu fantasy gostou porque eu tinha o Melvin Gordon, meu coração detestou como torcedor. E, e só pra gente fazer a última pergunta aqui, gente, pra eu já liberar o Davis, o Nando mandou mais uma falando: Chargers tem cap pra trazer Julio Jones. Mudaria o Tem e patamar um pouco. deveria, tem e deveria se mexer, porque quando você vai enfrentar Patrick Mahomes, é aquilo que eu falei, você precisa ter armas, Sim. você precisa ter proteção. Proteção investiu, o time já tem um corpo bom de recebedores, o time tem o Keenan Allen, tem o Mike Williams, mas o Julio Jones é outro tipo de animal, É o né? famoso bicho Então, diferente, né? é o famoso alfa, o cara que vai ser dominante. Mas ele já tem 30. Não interessa, ele ainda é um wide receiver top 5 da liga. Ainda tem muita lenha para queimar. E, Para mim, um dos wide receivers assim, que eu vi jogar, um dos melhores, talvez o melhor. E eu acho que teria que ir atrás, sim, é, sabe? e, e Mas é, não parece ser muito movimento cara dos eu Chargers. ia falar, e é um cara que eu sempre falo e muitas vezes a galera não valoriza isso. Existem jogadores como o Julio Jones que só por eles estarem em campo eles chamam a atenção da defesa adversária. Porra, Então total. você abre um espaço para que outros jogadores apareçam, como por exemplo o Ridley em Atlanta. Ele é um ótimo recebedor e para mim tem potencial para ser um cara que a gente vai falar por muitos anos. Mas ele alinhar junto com o Julio Jones fez ele ter muito mais oportunidades mano a mano e muitas outras oportunidades que a galera falou. Deixa ele pegar a bola, mas não deixa a bola chegar no Julio Jones. E Exatamente, que é mortal, né? Se ele chegar, é exatamente. mortal. E só para tentar mais ou menos reforçar aqui com o pessoal, o contrato do Julio Jones, se ele for trocado. Assim, uma coisa, se isso for acontecer, gente, é depois do dia 1 de junho, Ninguém troca agora antes do dia primeiro. entendeu? Porque existe uma. Só para vocês entenderem, se ele for trocado antes do dia 1 de junho, o Falcons tem um dead cap de de mais de 23 milhões. Então isso não vai acontecer. Se ele for É que você trocado. divide o dead cap, né? Quando você troca depois de Sim. 1º de junho, você divide, não, você joga uma parte para frente. O que que acontece nesse cenário? A equipe original, a Atlanta, tem que pagar o bônus, né, que é de 7,750 milhões, e os outros 300 milhões vão ficar 15 milhões e 300 mil, oh Jesus. Eles ficam para a equipe que arca com o contrato. Os Chargers hoje, pelo que eu estou olhando aqui, tem pouco mais de 16 milhões. Então, trazer o Julio Jones é fechar a porta de contratações. Você não vai trazer mais ninguém. E é isso. Acho que vale a pena? Acho, mas. E aquela coisa, você tem alguém ali para reestruturar, algum contrato veterano para se livrar, né? Por Julio Jones você faz alguns sacrifícios. É aquela É. coisa. O Thiago Santos mandou um canta um San Diego Chargers aí, Davis. E, Não, não vou cantar, não. e, Doido. e o André perguntou só se o Kno Alexander seria um bom jogador para ajudar o Murray. O Alexander é um bom valor atlético, né? É um cara que pode fazer nessa defesa mais ou menos um papel que o Micah Kaiser fez muito com o Brandon Staley nos Rams. Eu ia dizer em Los Angeles, não está em Los Angeles ainda. Uhum. E, e é isso, cara. Eu acho que é um bom valor. Eu acho que seria um acordo curto, assim, um proof to deal, né? Um ano no máximo aí. Mas é um valor que seria interessante para jogar no lado do Kenneth Murray, trazer um pouco de profundidade e tal. Eu acho que valeria a pena também E, pensar nisso gente, aí. se vocês olharem com calma depois, tem muito jogador bom ainda na Free Agency que a gente deve ver assinando mais perto da temporada, porque as equipes estão sofrendo muito com essa questão do cap esse ano, que foi reduzido de uma Foi forma muito reduzido, né? drástica. E eu até falo, as equipes eu acho que elas aprenderam muito a montar contratos nessa temporada por conta disso. Mas bom, gente, a gente vai encerrando por aqui. Davis, queria agradecer de novo pela sua participação. Mais uma vez, para quem não conhece, que eu acho muito difícil quem tá aqui não conhecer, mas o perfil do Davis está aqui, que é o @DavisChiodini. Um cara que fala muito bem sobre futebol americano, sobre a parte de análise.
brinca quando tem que brincar, fala sério quando tem que falar sério, usa as melhores referências também pra galera que tá entrando no futebol americano. Mas, Davis, queria que você deixasse seu recado final pro pessoal, suas redes sociais, onde que o pessoal te acha, e obrigado por estar aqui mais uma vez. Bom, primeiro agradecer o convite, prazer estar aqui. É legal que você está aí com o seu canal, tanto no YouTube quanto aqui. Fez um belo trabalho aí cobrindo os Pro Days, né? Então, parabéns. Eu tô no @David Chiodini, tanto no Twitter quanto no Instagram. Tô lá no ProFootball, profutbol.com.br. Tô lá no podcast, né? No podcast com o Antônio Curti, e também no site tem textos meus praticamente todo dia. E tô no ontheclock.com.br. Sim. Tô lá com meu amigo Felipe Vieira. A gente fala sobre draft o ano inteiro, né? Lá o draft nunca para. Começou o draft de E 2022, né? começou ontem pra gente oficialmente. E é isso, cara. Lá é draft o ano inteiro. Tem também o Rafão lá que tá com a gente no guia, mas tem mais o pessoal da redação, que é o Claudinei, o Alexandre, o Daniel, o João, nosso editor de vídeo. Então, tô no YouTube também. Agora a gente deu uma freadinha, que é aquele descanso Mais pós-draft. merecido. Mas é isso, cara. Estamos aí, estamos produzindo conteúdo. Quem quiser acompanhar, é só chegar. No mais, valeu, obrigado e tchau. Bom, gente, fechando só aqui, o André Costa mandou valeu, Davis e Matheus. Thiago falou Davis Mito, esperando o mock de 2022. E o Nando falou esperando o Davis nas transmissões da ESPN. É, Bom, gente, eu vou só trocar para nossa tela de abertura aqui, então, mais uma vez. Bom, lembrando todo mundo que amanhã, às 8 horas, a gente vai estar aqui com o Paulo Mancha. Vocês falaram de ESPN, né? Até bom para fazer o jabá de amanhã, para quem tá vindo aqui hoje. Amanhã, 8 horas da noite, o Paulo Mancha tá aqui com a gente. A gente vai falar um pouco sobre a história da NFL por conta da pandemia, como a pandemia afetou a temporada, até como afetou para ele, comentarista, né? A gente vai falar um pouco disso. Para quem não sabe, eles fizeram as transmissões todas em casa. Ele vai falar um pouco também sobre outros casos que a NFL foi afetada por casos como, por exemplo, da gripe espanhola e tudo mais. Então vem amanhã, que amanhã, para quem gosta de história de NFL, vai aprender bastante. E depois da participação do Mancha, o Mancha vai ficar uns 30 minutinhos aqui com a gente. Vou fazer uma passada também sobre o draft do Dallas Cowboys. Tô vendo se eu consigo trazer alguém para participar também amanhã, mas se não tiver, a gente faz também aqui sozinho. Aí eu dou uma bombada no chat, qualquer coisa abro o Discord pra galera participar. E bom, é isso, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado e até amanhã.